Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, em memória de São Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja. Nesse instante eu convido para que você faça a sua inscrição nos nossos canais digitais, acione o sininho da notificação e mais, dê o seu like, gostei, curtiu, para que a gente possa cada vez mais aumentar pessoas conectadas com a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A frase homilética de hoje: Faça-se amar por todos, sendo simples e silencioso. Nós temos hoje uma realidade no Evangelho que é uma realidade de muitos de nós: a tempestade na barca da vida. Como é complicado quando nós estamos no olho do furacão conseguir achar algum discernimento dentro disso. A gente precisa de muito esforço para escutar o Senhor, para a gente entender toda a situação, os mínimos detalhes e assim dar uma resposta concreta e assertiva. O Evangelho de hoje nos traz de que Jesus disse: vamos para outra margem. Como é difícil a gente ir para outra margem. Neste momento em que nós estamos numa pandemia parcial, para mim como pároco é muito difícil algumas decisões que eu precisei e ainda estou tomando nessa situação toda em que desestruturou a participação e fidelidade dos fiéis na nossa comunidade, mas ainda o desafio de articular um trabalho que possa verdadeiramente chegar ao coração do fiel. E terceiro, conseguir saber qual é o método que vai conseguir chegar ao coração. Porque cada pessoa tem um jeito para a gente chegar. E a gente precisa de muitos instrumentos para poder entender isso. E depois entra aí a questão do investimento. Eu não posso fazer investimento em qualquer coisa. Tem que ser um investimento certo. Então, ir para outra margem é uma coragem de confiar no Senhor. Precisamos confiar no Senhor. É só Ele que tem essa resposta certeira para a gente ir para outra margem. Se Ele está chamando, é porque Ele sabe. E quando que nós vamos saber disso? Escutando o Senhor, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, é escutando o Senhor. E ainda mais, Jesus, eles despediram a multidão, levaram Jesus consigo e Jesus estava dormindo na barca. Às vezes a gente se sente assim. A gente vai na missa, a gente se confessa, faz o terço todos os dias com a família, a gente faz as nossas orações espontâneas quando estamos no carro, ou no ônibus, ou quando estamos na fila do supermercado do banco, ou quando estamos aí na lida do dia a dia. A gente olha assim: o Senhor não faz nada, não está vendo que eu estou sofrendo, não está vendo que eu estou passando por toda a dificuldade, o Senhor está dormindo. A gente se sente muitas vezes assim, abandonados. Mas o fato de a gente não ver não significa que Ele não está.
Na verdade, ele está muito mais do que aquilo que a gente imagina. Então, Jesus é acordado não pela tempestade. Olha que interessante, Jesus não é acordado pela tempestade. Jesus, ele é acordado pelos seus discípulos. E o que faz? Diz para ele, não te importas, mestre? Parece que é aquela mesma frase de Marta, quando Jesus foi visitar Marta e Maria em Betânia, e naquele momento, com aquela multidão de pessoas para comer, Maria está lá escutando a conversa. E aí ela chama a atenção do Senhor, porque não te importas que minha irmã esteja escutando aí, esteja aos seus pés? Então essa palavra não te importas, a gente também entra nesse cataclisma de ideias, de sentimentos, que a gente fala assim, meu Deus do céu. A gente muitas vezes duvida. A gente se coloca, às vezes, em situações assim até de blasfemar contra o Senhor. Mas eu lhe convido, nesse instante, a sair dessa zona de frustração, de blasfêmia, e entre na zona do silêncio, da simplicidade, de deixar o Senhor te guiar, mesmo que você não tenha resposta. Porque a obediência é isso. A gente não tem certeza de tudo, simplesmente segue. É aqui que está a resposta para saber por que o pai e a mãe casaram-se, por que o padre se tornou padre, por que está em tal vocação, em tal profissão. Porque a gente segue, a gente confia, a gente vai. E as consequências a gente vai arcando com ela durante a caminhada. É assim a vida. Não existe algo pronto que vai me proteger para eu tentar desviar dos problemas, das dificuldades. São os problemas que vão fazer eu entender. São os problemas que vão me amadurecer. São os problemas que vão me tirar de uma zona que está me destruindo como pessoa, como cristão. Olha que coisa que o Senhor quer falar hoje ao nosso coração. Então, peça sim e agradeça ao Senhor nas tempestades que vem na tua vida. Louve ao Senhor por todo esse turbilhão de cataclismas que vem na tua vida espiritualmente. O Senhor ele quer fazer algo melhor por você e Ele permite que essa tempestade aconteça. Então, faz-se amar por todos, sendo simples e silencioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração a São João Batista. São João Batista, vós que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós está quem vós não conheceis e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós.